Olá pessoal, vamos então terminar agora a nossa terceira aula, o nosso último bloco aí da terceira aula. A gente fechou o penúltimo bloco, o quinto bloco, falando sobre até que ponto o Estado interfere no domínio econômico, até que ponto o Estado deve interferir na economia. Nós vimos o quê? Que o Estado se encarrega de impor limites, ele vai se preocupar ali em limitar essa atuação, mas é apenas uma coordenação. Ele não tem uma total gerência sobre as relações privadas. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixá-las totalmente soltas. Então, ele vai ter que fazer uma interferência de forma a coordenar essas relações entre particulares. Não é uma intervenção total, é uma mera coordenação a fim de que evitar abusos e garantir aí a existência digna de todos, buscando sempre uma justiça social. Então, gente, nesse sentido, é que a nossa Constituição vai prever uma série de princípios gerais da atividade econômica. A Constituição da República de 88 estabelece, então, ao longo de seus artigos, os princípios gerais da atividade econômica. Quais são os princípios que vão reger aí a economia como um todo? Esses princípios, gente, então, eles vão o quê? Fixar as coordenadas fundamentais e as normas que conferem legitimação para o exercício da atividade econômica, impondo os limites necessários. Então, por meio desses princípios, é que a nossa Constituição vai tentar regulamentar de forma geral. Você sabe o quê? Que princípios são normas gerais, são normas mais abstratas. Então, esses princípios é que vão regulamentar de uma maneira genérica, de forma específica, essa regulamentação, essa coordenação do Estado nas relações entre particulares virá de uma forma mais específica, por meio de leis, de decretos, decretos-leis, etc., portarias, resoluções, decisões de órgãos administrativos, judiciais, enfim. As normas gerais que a gente tem aqui, que vão regulamentar esses princípios, são os que a gente vai ver a partir de agora. Eu separei aqui para vocês 10 princípios gerais, os que eu reputo que são de suma importância para a gente compreender melhor a lógica do mercado. Então, a gente vai estudar um pouquinho esses 10 princípios aí que vão disciplinar a atividade econômica como um todo. Primeiro princípio geral da ordem econômica. Gente, o primeiro princípio geral aí da ordem econômica é a soberania nacional. Esse, então, é o princípio que a gente vai estudar aqui em primeiro lugar. Porque, gente, ele é um princípio de suma importância. A gente vai ver que todos são importantes, mas a soberania nacional, ela tem uma importância porque, gente, toda a legislação do nosso país, ela está voltada para garantir a nossa soberania nacional. Um Estado que não tenha soberania econômica, como que ele vai ter soberania política? Então, gente, a gente tem uma série de normas aqui que vão regulamentar a economia, para que o Brasil tenha uma economia forte, para que nós não precisamos ser dependentes aí de órgãos internacionais, de outros países. Porque, gente, um país que não tem soberania econômica, como que ele vai ter soberania política? O Brasil, até pouco tempo atrás, vocês se recordam, vivia procurando Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Ele era dependente dos Estados Unidos, de União Europeia. A gente não tinha uma soberania. Quem ditava os juros da nossa economia era o FMI. O ministro da Fazenda não tinha autonomia para regulamentar os juros que seriam utilizados no Brasil. Gente, um país que queira ser um país forte, um país que queira ser digno, tem que ter sua soberania política. Gente, é muito desagradável você ser dependente. Imagina uma pessoa, nós, enquanto pessoas físicas, sermos dependentes de outra pessoa. Não tem nada melhor do que a gente ser independente, ter o nosso dinheiro,
né? Ninguém pode apitar na nossa vida se não paga as nossas contas. Agora, a partir do momento em que há um órgão internacional, em que há um país que está injetando dinheiro aqui, como que a gente vai ter autonomia? Como que o Brasil vai ser soberano, vai poder tomar suas próprias decisões? A gente tem que obedecer, sim, normas aí vindas de quem sustenta, né? Quem é sustentado acaba que tem que obedecer às ordens de quem sustenta, senão perde, né? Então, gente, a gente tem todas as normas aqui de direito econômico, e de envolvendo também outros ramos do direito, vão se preocupar de maneira extrema com a soberania econômica. Por quê, gente? Uma nação que se diz soberana no campo político dificilmente conseguirá exercer em plenitude sua soberania se não for soberana no campo econômico, né? Dentre as diversas ações políticas para se afirmar a soberania, destacam-se as ligadas à soberania econômica de um país. Então, gente, temos sim a todo momento que nos preocupar com a independência, com a soberania econômica do Brasil. Porque se ele tiver o mínimo de dependência de outro país, de um órgão financeiro internacional, né, ele não vai ser soberano, ele vai ser dependente daquele órgão e a soberania brasileira, né, irá por água abaixo. Né, gente, isso é muito sério. Né? A gente tem normas aí de direito empresarial, temos normas de direito econômico, temos normas aí de tudo. Por exemplo, a gente viu aquelas limitações da capacidade para ser empresário. Nós temos também outras limitações. Né? Por exemplo, questões de imprensa. Apenas brasileiros podem ser proprietários de órgãos de imprensa. A gente viu que estrangeiros podem sim ser empresários, desde que tenham residência no Brasil. Por quê? Para não levar o dinheiro todo, né? Ele constrói a riqueza aqui e manda tudo embora para fora do país. Então, uma forma de se preocupar aí com a nossa soberania econômica. Da mesma forma, né, a imprensa tem que ser brasileira. Não pode estrangeiro ser sócio de imprensa. Porque imagina, gente, se a Globo fosse norte-americana. Né, como que seria embutido aqui no nosso país, né, em todo o nosso Brasil, o que? O tanto que os Estados Unidos são bacana, né, a gente já tem, né, a gente já acaba sofrendo uma interferência muito grande da cultura norte-americana. Né, a gente ouve muito mais música americana do que música brasileira. E a gente agora, isso com a imprensa exclusivamente brasileira. A gente acaba tendo uma influência americana muito grande. A gente é muito mais estadunidense do que latino-americano, né? Nossos hábitos de vida, de cultura. Né? Agora, imagina se a gente tivesse os maiores órgãos de comunicação, qualquer órgão de comunicação, né, fosse norte-americano. Estaríamos perdidos, estaríamos com a nossa soberania nacional bastante comprometida. Então, gente, muitas normas aí são focadas para a soberania nacional, né, para que a gente tenha uma soberania econômica, em consequência disso, a gente também tenha uma soberania política. O segundo princípio geral da ordem econômica é o quê? A propriedade privada. Gente, a gente viu que esse é um dos pilares aí da economia brasileira. Nós adotamos o capitalismo, o regime capitalista. Então, a propriedade privada, ela tem que ser protegida. O Brasil tem que proteger a propriedade privada, é um dos pilares aí do nosso regime. Dessa forma, então, propriedade privada aí, princípio típico do capitalismo, é extremamente necessária, deve ser protegida, sob pena de não existir segurança jurídica para os agentes econômicos atuarem no mercado. Por quê, gente? Não te dá o sangue, né? A gente busca a iniciativa privada para quê? Para dar certo o seu negócio, né? Para que a sua empresa cresça,
para que você tenha e ela crescendo, você tenha uma lucratividade maior. Então é necessário que a nossa legislação garanta o quê? Primeiro, uma segurança jurídica de que aquela empresa minha será minha. Eu não perderei aquela empresa para o Estado, para outro Estado, né, para um terceiro. Que aquilo ali é meu, é meu. Então tem essa proteção aí sobre as empresas. Da mesma forma, o lucro que aquela empresa dá, revertido em benefício dos empresários, eles vão poder adquirir bens, móveis, imóveis, seja da forma que for, e a gente ter essa garantia de quê? De propriedade privada. De que aquele esforço que eu fiz, aquele empreendimento que eu fiz, aquele esforço para empreender, vai ser meu. O Estado garante que aquela propriedade seja minha. A gente tem algumas exceções, né, claro, em relação a essa proteção total da propriedade privada, que é o quê? Quando há interesse público em jogo. Então, vocês sabem, vocês devem ter visto isso aí no direito administrativo, o quê? Que a propriedade privada, ela pode sofrer, essa proteção à propriedade privada pode sofrer alguma restrição, como, por exemplo, no caso de uma desapropriação para fins de interesse público. Vocês assistiram aqui, estamos assistindo, né, ainda, a duplicação da Pedro I, da Avenida Pedro I. Então a gente passa por ali, a gente vê aqueles vários imóveis ali das pessoas que foram desapropriadas, pessoas que foram tiradas das próprias casas para que pudesse ocorrer a duplicação. Gente, é muito mais importante o quê? O interesse público do que o particular. Então, assim, as pessoas não foram despejadas ali do dia para a noite, né? Teve todo um processo ali administrativo de desapropriação. Né? Como que funciona? Chega um agente da prefeitura, né, e fala: fulano, nós precisamos aqui do seu imóvel. Né? Segundo as avaliações que a gente fez, esse imóvel vale X reais. Então a gente vai te dar esses X reais aí para que você se retire, para que você deixe seu imóvel. E, gente, cá para nós, né, esses valores oferecidos são sempre abaixo do mercado. Né? Ninguém vai oferecer o valor de fato. Então, o que acontece? As pessoas não aceitam e o órgão estadual se vê obrigado a procurar, a recorrer ao Poder Judiciário. Então, o Estado ali vai ter que procurar o Poder Judiciário como forma de obrigar a pessoa, né, a sair da sua casa. Uma forma de desapropriar aquele Estado obrigatoriamente, aliás, desapropriar aquela pessoa de uma forma obrigatória. Então, vai ajuizar uma ação de desapropriação, né, depositar o valor que entende devido. O juiz, então, defere liminar, né, e aquela pessoa, liminarmente, ela vai ser desapropriada. Tem que sair, né, gente? De uma forma ou de outra, a pessoa tem que sair. Né? Não é razoável que queira ali duplicar a Pedro I. Né? Todo mundo vendeu o seu imóvel, aceitou sair dali. Um não aceita, né? E é impossível fazer a duplicação, que vai gerar benefício. Né? Hoje a região metropolitana de Belo Horizonte está aí com 3.500.000 pessoas. Então você está gerando benefício para tanta gente porque uma pessoa não quis. E então, mas em contrapartida ela tem que ser devidamente indenizada. Tem que ser uma indenização justa. Né? Então a desapropriação vai continuar ocorrendo, a ação de desapropriação vai continuar sendo processada com esse fim. Né? Com o fim o quê? De pagar um preço justo, de chegar a um preço justo para que aquela pessoa receba, né? Para que ela seja devidamente indenizada. Então, gente, excepcionalmente aí, é possível que haja o quê? Exceção à questão da proteção à propriedade privada. É possível que, em casos excepcionais, em casos em que haja interesse público, essa proteção da propriedade privada seja relativizada.
né, que a regra é o quê? Proteção total. O que é seu, ninguém pode te tomar. Agora, havendo interesse público, né, o Estado pode sim tomar aquilo ali, desapropriar a pessoa, mas desde que aquela pessoa seja devidamente indenizada. Ela não vai perder, né, aquele imóvel. Então, o Estado, havendo interesse público, por exemplo, a questão dos tombamentos, né, aquele imóvel é tombado, patrimônio e tal, né, não pode mexer. Espera aí, é meu, propriedade privada, eu faço o que eu quero, se quiser jogar uma bomba ali, eu jogo. Não, mas aí há um interesse público em preservar aquilo ali. Então, o interesse público, gente, é sempre superior ao particular. Então, havendo, né, essa questão do interesse público, haverá uma mitigação da propriedade privada. Mas ninguém vai sair no prejuízo total. Né? Não é porque o Estado, todo mundo tem interesse naquele imóvel, que o proprietário daquele imóvel vai se ferrar. Ele tem que ser devidamente indenizado. E outra restrição aqui que a lei coloca, em relação à questão da propriedade privada, é em relação à função social. Gente, não é porque aquilo é seu que você pode dar a destinação que você bem entender. A função social da propriedade, o que ela quer dizer? Ela confirma o direito do indivíduo sobre a propriedade. Ó, isso é seu. A propriedade é sua? É sua. Mas ela ressalva o quê? Que a propriedade privada deve cumprir a sua função social. Gente, qual é a lógica de uma propriedade privada ser protegida pelo Estado se ela não gera nenhum tipo de benefício? Não é porque aquele imóvel é seu que você pode deixá-lo, abandoná-lo, botar fogo, né, jogar resíduo tóxico. Não é assim. Você tem uma propriedade, você tem um imóvel, dê uma destinação a ele. Ele não pode ser totalmente abandonado. Você tem que dar uma função social para ele. Porque tem muita gente querendo dar função social para determinada propriedade. Dessa forma, o quê? Se você tem uma propriedade que você não está dando destinação a ela, você não está dando uma função social para ela, você vai poder ser desapropriado. Você vai poder dar lugar a pessoas que tenham interesse em dar função social para aquela propriedade. Então você adquiriu uma gleba de terras ali e tal. Ah, comprei para investir. Não tenho onde pôr dinheiro e tal, o cara está vendendo, vou investir. Essa região aqui, daqui uns 200 anos, vai estar muito valorizada. Então, meu bisneto aqui vai ser beneficiado aqui com essa minha compra. Estou comprando barato, comprando aqui por 500 mil. Vai valer 50 milhões daqui uns 10 anos, daqui 20 anos. Então, vai ficar parado, vai ficar jogado. Não é assim que funciona. Né, gente? Tem que dar uma destinação. Você tem que ter, no mínimo, um planejamento do que você vai fazer com aquela propriedade. Por quê? Se você não fizer, se você não for dar função social para aquela propriedade, tem gente querendo fazer isso. Então, vai ser, sim, desapropriado com base na função social da propriedade. Então, vocês já cansaram de ouvir falar no sem terra, invasão de terras não produtivas, embora esse pessoal não respeite ninguém. Né, gente? O pessoal do sem terra, o movimento seria muito mais respeitado, teria muito mais apoio, muito mais resultado, se eles invadissem apenas terras de fato improdutivas. Né? A realidade é o quê? Que hoje virou questão política. Né? Eles invadem terras totalmente produtivas, né? Eles querem, não todos, né? A gente não pode generalizar tudo, mas a grande maioria eles querem dinheiro. Ah, então me dá dinheiro para eu sair daqui. Né? Que eles sabem o prejuízo que eles dão quando eles invadem algo produtivo. Agora, se eles invadem algo improdutivo, não precisa nem invadir, gente. O INCRA, né, tomando conhecimento de que determinada terra ali, determinada propriedade é improdutiva, ele mesmo já pode declarar aquilo ali improdutiva. Né? Ah, declara essa terra improdutiva e ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária.
Pronto. Olha para você ver. Já a pessoa já perdeu sua terra, não precisa nem ela ter sido invadida pelo sem terra. É porque todo mundo tem que dar uma destinação para aquela propriedade. Então o INCRA vai declarar aquela terra improdutiva, vai desapropriar para fins de reforma agrária e também não é justo o proprietário ficar a ver navios. Pelo menos na teoria. Né? Porque todo mundo tem que ser indenizado. Então, aquele que foi desapropriado para fins de interesse público, ele vai ser indenizado. Dinheiro, puf. Por quê? Você não pode deixar a pessoa na rua. Né? Tem que dar um valor para ela adquirir um imóvel similar àquele em que ela morava. E vai ser levado em conta requisitos objetivos. Né? A gente já teve aluno me perguntando, mas fulano mora perto da casa da mãe, ele não vai achar um imóvel. Aí já é questão, problema dele. Né? Não envolve valor sentimental. Né? São requisitos objetivos. Já no caso da função social da propriedade, não. A função social da propriedade, o proprietário vai ser indenizado, mas de uma forma diferente. Né? Ele não vai ser indenizado com dinheiro, igual na desapropriação por interesse público. Ele vai receber o quê? Títulos da dívida agrária. Né? Que é o quê? O governo, no dia que tiver condição, vai pagar. E aí não vai ficar sem receber nada. Um dia na vida, ele vai então receber aquele valor. Mas não é uma indenização no dinheiro ali direta, como acontece no caso da desapropriação com interesse público. No caso da desapropriação para fins de reforma agrária, né, o pagamento vai ser diferenciado. Até porque o governo não tem dinheiro para sair indenizando todo mundo aí de uma hora para outra, principalmente em relação a terras improdutivas. E a lógica, né, gente? Se aquela terra é improdutiva, aquele dinheiro não vai fazer falta para o sujeito por agora. É mais importante o Estado investir em outros benefícios sociais do que se preocupar aí única e exclusivamente em quitar, indenizar essas pessoas. Quarto princípio geral da ordem econômica, livre concorrência. Gente, a livre concorrência, né, que vai dar lugar aí à livre iniciativa, é o quê? Uma garantia de competição leal, isenta de práticas anticoncorrenciais e de utilização abusiva do poder econômico. Então vai ser o quê? Um direito assegurado pelo Estado por meio de agências reguladoras e por meio de defesa da livre concorrência. Por exemplo, o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, o que vem a ser aqui esse princípio? Gente, é uma forma de garantir uma competição leal, né, isenta de práticas anticoncorrenciais e de utilização abusiva do poder econômico. Então, esse é o grande foco do princípio da livre concorrência. O quê? Garantir, gente, que tenha uma concorrência saudável, uma concorrência leal, uma concorrência sem abuso por parte dos empresários. Hoje, é muito comum o quê? Cartéis. Né? Quem nunca ouviu falar em cartéis de postos de gasolina? Né? Que postos de gasolina combinam determinado preço e o consumidor é obrigado a pagar. Então, cartéis é o quê? Quando há uma reunião ali de empresários, né, de determinado segmento, e eles vão colocar um preço X. É tudo combinado. Né? Não há o quê? Uma competição leal. Não há o quê? Uma livre concorrência. Tá o quê? É um preço fixo. Todo mundo tem que ser obrigado a pagar. Imagina, gente, se todos os postos de gasolina de hoje para amanhã colocassem a gasolina a R$5 o litro. Que caos que ia ser. Você não tem opção. Se você quiser abastecer o seu veículo, você tem que pagar R$5. Todos combinaram esse preço. Onde está a livre concorrência? Então, assim, o cartel ele vai ser coibido, ele é proibido. Né? Existe aí a regulamentação com base nesse princípio geral da ordem econômica. Né? De quê? De garantia de livre concorrência. O monopólio, gente. Muito sério essa questão do monopólio. Né? O quê? Vamos pensar aí na
empresa, indústria de cervejas, né, a questão aí do Ambev, Embev, né, que tem 67%, não, acho que é mais até, não, acho que é isso mesmo, acho que tem 67% do mercado de cerveja. Imagina, gente, ela tem o quê? Quase 2/3 do mercado de cerveja. Quer dizer, mais de 2/3, né, do mercado de cerveja. Sobra 1/3 para as outras. Né? Então, a Ambev aí que tem a Antártica, a Brahma, a Skol, Stella e tal, várias marcas de cerveja, tem o quê? 67%. Né? Se a gente pegar aqui, fazendo um gráfico de pizza bem rudimentar aqui, só para a gente ter ideia, olha só, esse é o mercado de cerveja. Aí a gente divide ele aqui em 3. Né? A Ambev, ela tem o quê? Quase todo o mercado. Né? Vai sobrar o quê? Sobra um espaçozinho para as outras. Uma única empresa detém, né, todo o mercado aí de bebida alcoólica, né, de cerveja aí, e vai. Como que fica a concorrência? Olha a fatia de mercado que sobrou para as outras empresas. Né? E aqui a gente vai ter o quê? Se não me engano, acho que é 11% da Petrópolis, do grupo Itaipava lá, Cristal, Local, etc. Vamos ter o quê? Acho que 9% da Skin, né, do grupo da Skin Cariol, e a gente vai ter, acho que 6% da Coca-Cola, né, da Kaiser, Heineken, etc. Então, gente, olha o que sobra para a livre iniciativa. Né, a gente tem aqui um mercadozinho que é próprio quê? De cervejas artesanais. Onde fica a livre iniciativa? Você quer produzir uma cerveja aí de larga escala? Você quer investir ali em cervejaria? A gente tem um monopólio, gente. Isso tem que ser coibido. É claro que no caso da Ambev, da Embev, é diferente. Porque ela não cresceu assim, esse monopólio todo, adquirindo outras empresas. Né? Ela cresceu como? De fato, crescendo, adquirindo espaço, conquistando público. Então, com base no princípio da propriedade privada, não pode também retirar marcas dela, retirar ali patrimônio que ela adquiriu. Mas, se ela quiser comprar Petrópolis, o que o CAD não vai permitir. Né? Porque ela já tem monopólio do mercado. Então, vocês se lembram quando o Colgate quis comprar o Colinos, né? Teve que passar o quê? Por uma decisão do CAD. O CAD teve que autorizar essa venda da marca Colinos para Colgate. Por quê? Ia inviabilizar a livre concorrência. Né? Todo creme dental, toda pasta de dente, todo mundo usava o Colinos ou Colgate. Então o CAD autorizou a venda, mas o que? Mandou tirar Colinos do mercado. Né? Tirou, virou Sorriso, não pegou, deu a abertura aí para o Close-Up, para Oral-B, outras marcas aí adentrarem. Mas o certo é que não pode. Né? O Friboi recentemente comprou várias marcas aí e tal, né? Ele está com um monopólio quase aí, mas teve que desfazer de algumas marcas para poder adquirir outras. Então, gente, a livre concorrência, ela tem que ser garantida aí para evitar práticas abusivas, né, daqueles que detêm o poder econômico. Né, a questão do dumping, gente, é muito sério. Né? Dizem que uma grande empresa farmacêutica aqui, né, vamos evitar falar nomes, mas assim, que a empresa, a maior farmácia aqui de Belo Horizonte, que ela tem o hábito de quebrar as outras. Né? Abre uma farmácia, ela vai lá, abre uma do lado para quebrar a outra, coloca preços mais baixos. Né? Isso, dizem que o Carrefour faz isso com o Walmart aqui também. Né? Onde abre um Walmart, abre um Carrefour do lado, para poder tentar quebrar aquela empresa. Né? Isso é dumping. É o quê? Abuso de poder econômico. Né? Viola o quê? A livre concorrência, a livre iniciativa. Para nós que somos consumidores, é de suma importância que haja
com o maior número possível de fornecedores. A gente vai ter produtos de melhor qualidade, preços melhores. Então, a livre concorrência é um princípio aí muito importante para garantir aí que a gente tenha a opção, né, que quem quer empreender possa ter essa garantia aí de livre iniciativa, de poder realizar seu empreendimento. Então, gente, o princípio aí da livre concorrência, com base na livre iniciativa, tentando aí evitar esse abuso de poder econômico por aqueles empresários que já têm, né, já estão consolidados ali no mercado, é um princípio aí de suma importância dentro da disciplina aí da ordem jurídica. Pessoal, então fechamos aí a nossa terceira aula, né? No próxima aula a gente dá sequência aí aos princípios gerais da atividade econômica. Até mais.